Exaltado seja o Cordeiro de Deus nesta manhã. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus neste dia, nesta sexta-feira santa. Feliz Páscoa para todos. Que vocês possam estar durante este dia meditando na palavra de Deus, orando, indo à igreja e pensando em ressignificar a vida, referente a servir a Deus. E eu quero nesta manhã falar sobre a crucificação de Cristo e lançar alguns pontos de vista médicos, ok? Primeiramente vamos ler Mateus capítulo 27, versículo 32. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias, reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo numa cana, dava de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estando ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e a de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Pessoal, nós vamos nesta manhã falar sobre a crucificação, lançando alguns pontos de vista segundo a medicina. E o livro Jim Bispo, o dia em que Cristo morreu, fala muito sobre essa situação. E aqui nós vemos algumas situações sobre o ponto de vista médico. Eu estou, na realidade, seguindo um site, igreja.org.br. Vou fazer um resumo aqui, usando também as minhas palavras e lançando alguns conceitos que aqui estão. Então Pilatos, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Há alguns dados históricos
sobre a prática da crucificação. A crucificação quer dizer tortura, execução por fixação numa cruz. E nós observamos que a crucificação era para realmente os piores criminosos da época. Essa prática da crucificação foi realizada pelos persas. Alexandre e seus generais trouxeram essa prática para o mundo mediterrâneo, para o Egito e para Cartago. E os romanos, aparentemente, eles aprenderam rapidamente, né, essa prática, e desenvolveram essa prática em um grau de alto valor, com muita eficiência, com muita habilidade. E nós vemos aí vários autores romanos, como Livio, Cícero, Tácito, eles falaram sobre a crucificação. E são descritas várias situações, várias inovações, modificações e variações de acordo com a literatura antiga. E nós vemos, por exemplo, a cruz vertical, a porção vertical da cruz, stipes, poderia ter o braço que cruzava o patíbulo, fixado cerca de 1 metro debaixo do topo, como nós que geralmente pensamos na cruz latina. E a forma mais comum usada no dia de Nosso Senhor, porém, era a cruz tal, formado como nossa letra T. E nessa, nosso Jesus, ele aí foi crucificado. Era fixado ao topo do stipes. E existem evidências arqueológicas quanto a isso. E o que nós vemos aí é que os pintores medievais, os pintores da Renascença, eles retratavam estas situações através das pinturas. E muitos dos pintores, a maioria dos escultores de crucificação, eles também mostram os cravos passados pelas palmas das mãos. E quanto os romanos históricos falam muito bem sobre essas situações, sobre os cravos. E observamos através das pinturas, mostrando a situação que aconteceu com o nosso Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala o suor dele, né, como gotas de sangue, aí nós vemos o sofrimento físico de Jesus muito forte no Getsêmani, quando ele orava, quando ele buscava a Deus em oração. Inclusive os discípulos nem sequer velaram com Cristo 1 hora, mas Jesus ali estava enfrentando a agonia da morte, pedindo a Deus: Pai, passa de mim este cálice, se possível for, mas se não, cumpra-se a tua vontade. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aí nós observamos a grande agonia de Jesus, o grande estresse que ele passou. E um estresse emocional muito forte, que leva realmente à dilatação dos vasos capilares. Sujeito a estresse emocional, finos capilares nas glândulas sudoríparas, eles se rompem, e aí é uma mistura de suor e sangue. E este processo, na realidade, causa uma grande fraqueza. Imaginem, quando nós estamos cansados, nós suamos bastante, nós nos cansamos bastante. Agora, imagine o suor aí transformando-se em grandes gotas de sangue. O estresse emocional é muito, muito, muito forte. E sujeito a esse estresse emocional, esses vasos se rompem, e esse processo aí, a atenção médica é necessária para prevenir a hipotemia. E nós vemos que Jesus, ele sofreu, após aí a prisão, ele foi levado ao Sinédrio, a Caifás, o sumo sacerdote, onde ele vai aí sofrendo, passando pelo primeiro traumatismo físico. Ele foi esbofeteado por um soldado. Jesus, ele sofreu realmente dores atrozes. Os soldados do palácio taparam seus olhos e zombavam de Jesus,
pedindo que ele se identificasse, como nós vemos aqui a palavra do Senhor dizendo, e ele foi esbofeteado, chicoteado, zombado, maltratado. Observe que Jesus ele é levado a esse processo de condenação. E de manhã cedo, Jesus surrado e com hematomas, desidratado, exausto, porque ele estava cansado, não havia dormido. O nosso Jesus, ele sofreu tudo isto por mim, sofreu tudo isto por você. E os preparativos para as chicotadas foram realizados quando os prisioneiros eram despidos as suas roupas, as suas costas, as suas mãos eram amarradas a um poste acima da cabeça, e o açoite era algo terrível, algo muito triste. O soldado romano dá um passo à frente com o flagrum, que é o açoite, em sua mão. É um chicote com várias tiras pesadas de couro, com 2 pequenas bolas de chumbos amarradas nas pontas de cada tira. O chicote é batido com toda a força, a ponto de dilacerar. Eu assisti o filme lá que passou na Semana Santa, do Mel Gibson, e nós vimos detalhadamente, explicitamente, como acontecia aqueles chicotes. As pequenas bolas de chumbos produzem grandes hematomas. É dilacerado a carne. Começa a sangrar. Quando é determinado pelo centurião responsável que o prisioneiro está à beira da morte, então o espancamento ele é encerrado. Mas quando eles observam que a pessoa já está quase a desfalecer. Observem que Jesus passou tudo isso antes de ser crucificado. Aí, do ponto de vista médico, nós vemos então Jesus quase desmaiando. E o seu suor, o seu rosto, a sua pele já dilacerada, cheia de sangue. E os soldados romanos, eles veem uma grande piada neste judeu que se dizia seu rei. Eles atiraram um manto sobre os seus ombros, colocaram um pau sobre suas mãos como cetro, e também uma coroa de espinho muito forte. E após xingarem, após zombarem dele, bateram em sua face, tiraram o pau de suas mãos e batiam na cabeça de Jesus. O manto, por sua vez, estava aí aderido já ao corpo, todo ensanguentado, o corpo já cheio de hematomas, e Jesus vai à cruz. E em respeito ao costume dos judeus, os romanos devolvem a roupa de Jesus. Apesar da barra horizontal da cruz, é amarrado sobre seus ombros. E a procissão do Cristo condenado. 2 ladrões estão aí, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas nós vemos aí as lascas da madeira rasgam a pele dilacerada do Cristo, do Senhor Jesus. E o centurião romano aí, ele, ansioso para a realização da crucificação, ele escolhe um observador norte-africano, ia falar norte-africano, Simão Cirineu, para carregar a cruz. Jesus aí sangrando, com muito suor, dilacerado, uma jornada de mais de 800 metros. E ele segue até ao Gólgota. Isso foi tudo por mim e por você. Jesus aí é crucificado e lhe é oferecido vinho com mirra, um leve analgésico, e Jesus recusa a beber. Nós vemos aí os pés, O pé esquerdo agora empurrado para trás contra o pé direito. Os dedos de Jesus para baixo. O cravo é batido através deles, deixando os joelhos dobrados moderadamente. A pessoa agora, ela é crucificada, a vítima, ela é crucificada, estar aí na cruz,
dores insuportáveis, os cravos nos pulsos, a pressão sobre os nervos medianos. E quando ele se empurra para cima para evitar esse tormento de alongamento, ele coloca todo o seu peso aí sobre ele. Aí nós vemos um outro fenômeno muito forte acontecendo, enquanto os braços estendidos se cansam, evidentemente grandes ondas de câimbras vão percorrendo todo o seu músculo e há uma intensa dor. Quanto sofrimento o nosso Cristo, né? Os músculos peitorais ficam paralisados, os músculos intercostais incapazes de agir, o ar ofegante, o ar pode ser expirado pelos pulmões, mas ele não pode ser expirado. Há uma luta muito grande aí de Jesus aí na cruz do Calvário, e nós sabemos que o oxigênio é vital para a nossa existência, mas durante esse período Jesus ainda conseguiu falar 7 frases na cruz. Eu preguei esta semana sobre isso, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E outras: Deus meu, por que me desamparaste? E outras palavras que Jesus pronunciou. E aí são momentos de grande angústia, momentos de dores, momentos de intensa agonia. E o Salmo 22, no versículo 14, diz: derramei-me como água, e todos os meus ossos me desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera e derreteu-se dentro de mim, porque o Salmo 22 é um salmo messiânico. Compartilhei com outras pessoas, pessoal. E aqui nós vemos um sofrimento muito forte, a perda de líquidos atinge um nível crítico, o coração comprimido se esforça para bombear sangue. Aí já vai acontecendo desidratação, os estímulos do cérebro já vão paralisando. Jesus fala: tenho sede. Uma esponja molhada é dada. O vinho azedo, que era uma bebida dos soldados romanos. Mas ele não toma este líquido. O corpo de Jesus agora está aí extremamente cansado. Ele está extremamente cansado, torturado. Mas ele ainda consegue falar: está tudo consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. A missão dele concluída. E nessa crucificação, queridos, o que é que nós observamos? Muito sofrimento em Cristo. Muito sofrimento em Jesus. Uma tensão profunda, extrema, produz a ruptura das vias capilares, que estão abaixo das glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com suor, e aí nós vemos aí, escorrendo sobre sua pele até o chão. O sofrimento de Cristo foi muito grande, muita zombaria, a coroação aí de espinhos compridos, mais duros do que os de acácia, e os carrascos teceram uma espécie de capacete e colocaram sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no corpo cabeludo e o fazem sangrar. Os cirurgiões sabem quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem despedaçado, a multidão enfurecida, quando ele o entregou para a crucificação. Gente, o sangue ele escorre. Jesus ele é estendido. As chagas encrostam-se de pó e de brita. Estendem-no sobre o braço horizontal da cruz. E aí nós vemos o sofrimento de Cristo muito forte, muito grande. E quando Jesus ele fala: ao meu dia eu tenho sede, mas ele não bebeu aquilo que deram. Gente, eu estou falando isso aqui
assim com muita dificuldade, porque estou pensando no grande sofrimento de Jesus, nesse estranho fenômeno que acontece no corpo de Cristo, os músculos dos braços enrijecidos, os dedos encurvando-se. A Bíblia diz: não há dor igual à minha dor. Aleluia. Aleluia. Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, as vibrações dos nervos medianos, arrancaram de Jesus o grande lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Sabe, meu querido, naquele momento estavam os meus pecados, os teus pecados. Naquele momento, Jesus grita: tudo está consumado. Eu começo a meditar no grande amor de Deus, na expressão do grande amor de Deus, e o que Deus ele fez para conosco. O profeta Isaías, no capítulo 53 de Isaías, nós observamos o quanto o Senhor ele sofreu por nós. Veja, eu fiz aí um pequeno resumo do ponto de vista médico, do ponto de vista da medicina, fazendo aqui a pesquisa. Mas observe o que diz o profeta Isaías. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sofrimento de Cristo, um sofrimento muito grande. E hoje, sexta-feira santa, que nós possamos meditar, que nós possamos nos entregarmos ao Senhor, entregando a nossa vida a Ele cada dia, cada momento. Eu não estou aqui pregando a placa de uma igreja, eu estou aqui mostrando o sacrifício de Jesus, que foi em prol de toda a humanidade. Salmo 22, Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas o meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite e não tenho sossego. Isso aqui cumpriu-se na vida de Jesus. Cumpriu-se na vida do Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. O versículo 15 de 22 de Salmo diz: a minha força se secou como um caco, e a minha língua se pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Ele sofreu tudo isto por mim e por você. Ele sofreu tudo isto para perdoar os meus pecados, para me dar a liberdade. E a palavra do Senhor diz que Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para dar vida para aqueles que não tinham vida. E a agonia de Cristo, meus queridos, foi uma agonia muito forte, uma agonia intensa. Porém, nesta manhã eu te convido a acreditar no sacrifício de Jesus e a pedir a misericórdia dele na tua vida, aceitando como seu único e suficiente Salvador.
Porque o Senhor, Ele quer nos dar a paz, Ele quer nos dar a alegria. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer. É para aquele que crer. É para aquele que acredita. A crucificação, na realidade, foi uma tortura muito grande, uma tortura intensa. Mas o que é que eu posso falar para você nesta manhã? Que Ele fez tudo isto por mim e por ti. Jesus, Ele se tornou um ser humano, veio aqui a este mundo, exerceu a sua missão, missão de cura, missão de libertação. O que é que Ele fez? Ele fez apenas o bem. Porém, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós observamos que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Deus já tinha um plano de salvação para a humanidade. Jesus, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Cordeiro de Deus nesta manhã. E foi na cruz que os nossos pecados foram perdoados. E como eu já falei para vocês, sob o ponto de vista médico, a agonia da crucificação foi extremamente dolorosa e causou a morte por asfixia, além de outros fatores que nós já mencionamos. A posição do corpo pendurado dificultava a respiração, exigindo esforço para inspirar. E aí que vai sendo misturado com as dores dos pregos, a asfixia, outros traumas, e Jesus, Ele dá o último brado. Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. E tudo isso aconteceu para que houvesse restauração em nossas vidas. A cruz cristã é um símbolo da fé cristã. Possui muitos benefícios e uma significação muito profunda, porque representa a nossa salvação, representa o amor de Deus, a restauração dos nossos relacionamentos com Deus, a esperança de uma vida eterna. E sem a cruz não há salvação. Quando eu falo sem a cruz, porque sobre a cruz, na cruz, foi crucificado o meu Jesus. Jesus sofreu o julgamento de Deus pelos nossos pecados. E Ele comprou a vida eterna, providenciando-nos cura e libertação. O véu do santuário rompeu-se de alto a baixo. E agora a entrada está livre, para que nós possamos orar a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância, e em qualquer situação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia nos diz que a consequência do pecado, ou seja, a transgressão deliberada e da rebelião contra Deus, resulta em morte. E a palavra do Senhor nos deixa bem claro. Bom dia, bom dia. A palavra de Deus nos deixa bem claro que desde Adão e Eva, que começaram a desobedecer a Deus, a morte, a sentença de morte passou para todos. Mas a morte de Jesus na cruz do Calvário, estou terminando, nos liberta das consequências do nosso pecado. Porque Jesus assumiu o nosso castigo para cumprir o julgamento de Deus contra a humanidade. Porém, Ele se entregou voluntariamente, aleluia,
Ele deu a sua vida por nós. E a palavra do Senhor nos diz, quando nós andávamos em nossos delitos e pecados, Ele deu a sua vida por nós. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que você possa entregar a tua vida a Cristo nesta manhã e entender que Deus me amou, que Deus te amou. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, com grande prazer inodoro meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus nesta manhã, neste dia. Eu venho aqui, ó Deus, te agradecer, te louvar pelo teu imenso amor, pela tua grande misericórdia, Senhor. E eu peço a teu Deus que o Senhor possa abençoar esta vida que está me ouvindo, esta vida, Senhor, que tem me acompanhado em nossas lives, principalmente durante toda esta semana em que eu fiz lives falando sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte de Jesus. E hoje, nesta sexta-feira santa, Senhor, eu quero te render graças, eu quero te louvar pelo perdão dos nossos pecados, pela tua proteção, pela tua redenção, e que, ó Deus, tu nos ensine a sermos gratos a ti cada dia, cada momento, louvando o teu nome, exaltando o teu nome, glorificando o teu santo nome para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma feliz sexta-feira santa, uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe em nome de Jesus.